Deus. Gente, eu quero começar nossa reflexão neste momento deixando uma pergunta, né? Quem vai guiar a nossa vida? Quem é o guia da nossa vida? Se a gente pode dar algum tema, né, assim, para essa reflexão hoje aqui. Quem é que vai ser o guia da nossa vida? Pensa aí comigo. Estou vendo aqui Fábio e Kelly, que bom, estão com a gente aí. Já estava aqui na hora, não? Acho que não, né? São nossos irmãos que moram hoje fora, né, no exterior. Depois pode dar um tempo aqui de uma palavra com a gente. Não sei se vão poder estar em outro culto. Amém? Que bom. Pensaram aí quem vai guiar a nossa vida? Aí você diz, eu sou muito bom. É uma opção, né? Quem é o guia? Às vezes a gente pensa, não, é Deus que está guiando minha vida. E essa reflexão me veio nesses tempos, né, nesses últimos meses, e eu quero pensar com você nesse primeiro dia, segundo culto, né, na verdade, na nossa primeira ceia, já é o segundo culto do ano, né, nesse segundo domingo. Mas a gente tem que observar, tem muitas coisas que muitas vezes passam a guiar, a controlar as nossas vidas, e muitas vezes sem a gente perceber. Verdade ou não? Então, eu quero sugerir algumas opções aqui. Acho que pode abaixar um pouquinho minha voz, Dani. Estou falando bem próximo. Obrigado. Quero sugerir algumas coisas, e não vamos nos deter a um texto, e sim a vários textos. Você pode abrir na sua Bíblia, mas eu vou projetar, então, esses textos aqui também. Primeira coisa que a gente tem que pensar, quem vai guiar a nossa vida? Serão os sentimentos? A gente pode colocar em pergunta, se quiser. Os sentimentos da gente. Tem um texto que nunca me esqueci dele, de quando nem o li, que eu já tinha lido tantas vezes, mas os olhos não tinham sido abertos para ele, que é lá em 1 Reis 11:4. Queria que você lesse comigo, podemos ler, 1, 2, 3, juntos. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. É isso mesmo que a gente está lendo? Estamos falando aqui do grande rei Salomão, segundo a Escritura Sagrada, um dos reis mais sábios que a gente teve em todo o Antigo Testamento. Aquele que gabaritou lá no processo seletivo da Unicamp, Andrés, olha só, passou todo mundo, primeiro lugar, tudo com 10, era o rei Salomão, cara. Agora, foi chegando o tempo, quem que estava dirigindo, ou influenciando, ou guiando a vida de Salomão? Segundo o texto, suas mulheres não judias. Suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. Antes que você fique muito feliz com esse negócio de suas mulheres, você homem, lembra que isso era no contexto do Antigo Testamento, tá, Osmário? Né? Lá no contexto do Antigo Testamento, e ainda no mundo árabe. Ainda, isso aqui não é no mundo brasileiro. Brasileiro é uma só e amém. Amém, irmãos? Então, mas no Antigo Testamento era assim, suas mulheres. E o que aconteceu com o grande rei Salomão, guiado agora pelos seus sentimentos, pelas suas mulheres? Não era falta de sabedoria, era um homem muito sábio, sim ou não, gente? Era um dos homens o homem mais sábio que a gente vê em todo o Antigo Testamento, sendo agora induzido, sendo guiado por suas mulheres não judias. Não vou dar muito detalhe do texto, mas apenas olhar para esse aspecto do sentimento envolvido aqui. Era alguém que ele vivia, era uma vida sentimental. Vida sentimental. E influenciou. Quando que isso ocorreu na vida de Salomão? Quando ele envelheceu. Ao envelhecer, à medida que Salomão foi envelhecendo, isso foi acontecendo. Isso eu também acho muito interessante. Porque a gente fala muito de cuidar, de quando a gente é mais jovem, a gente cita, né, lá aqueles textos, jovens, fugir das paixões da mocidade, e é uma verdade, é a palavra de Deus. No entanto, não é só o jovem que tem que fugir das paixões da mocidade, dos sentimentos da mocidade. O adulto, o idoso também. E no caso de Salomão, olha aí, terceira idade valeu a pena. À medida que ele foi envelhecendo, ele foi se deixando ainda mais ser envolvido pelos seus sentimentos. E o que aconteceu? A ponto de
voltar-se a outros deuses. O Salomão, que começou o seu reinado, lá no início do reis, consagrando sua vida a Deus, querendo ser um rei como seu pai, querendo ser um rei que amava a Deus. Vai passando o tempo e envolvido com os seus sentimentos, ele não percebeu, 2023 chegou nele, e ele não percebeu que mudou de ano, que ele estava ficando mais velho. E sabe o que aconteceu? Ele começou a se envolver, ser induzido pelos seus sentimentos, pelas suas mulheres não judias, porque elas não criam no Senhor, e o que aconteceu é que ele se voltou a outros deuses. Você pode não perceber, mas muitas vezes a sua namorada, o seu namorado, o seu cônjuge, pode estar te envolvendo, e às vezes negativamente também. E a sua vida sentimental? A pessoa madura, equilibrada, o jovem, a jovem, e aí entra aquela paixão, não, mas eu estou apaixonada, estou cego, estou cega. A pessoa muda de vida, larga tudo, larga Deus, ela larga o que for por aquele sentimento. Tem que ser uma pessoa assim, tipo, né, semideus, para valer tanto a pena assim, fazer tantas loucuras, a ponto de largar até Deus. Se esse relacionamento, se essa vida sentimental fosse boa, não precisaria você largar Deus. Já começa por aí. E assim foi Salomão. Ele não olhou para a sua vida sentimental. E não foi Salomão jovenzinho, foi Salomão à medida que foi envelhecendo. E isso aqui é assustador, porque eu sempre iniciei nossa caminhada cristã e depois a caminhada ministerial, sempre me lembro do pastor lá na Bahia, falava, olha que a gente tem que cuidar, vigiar, aquela coisa toda, e a gente vinha assim, sempre com esse cuidado, e imaginando os grandes homens, né, maduros, e aí você vê, uma bomba ali, caiu na fé, caiu da graça, caiu em pecado, caiu em escândalo, um atrás do outro, e não foram jovens, foram homens e mulheres maduras, idosos. Amém, gente? Quem vai guiar a nossa vida? Um recadinho, cuidado com sua vida sentimental. Amém? Fica tranquilo, se você está procurando casamento, quem está solteiro e solteira aí, quem quer namorar, calma, Deus está no controle. Tenha paciência, deixa Deus guiar as coisas. Você está casado, reflita, reveja seu casamento. Isso é sério, isso é coisa séria. Cuidado com sua vida sentimental. Você está solteiro, cuide disso. Aí mais um texto para a gente pensar também a respeito dos sentimentos, lá em Jeremias 17, 9. Vamos ler rapidinho, 1, 2, 3. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Nesse contexto aqui de Jeremias 17, falando inclusive dessa pessoa aqui, que confia em si mesma, né, confiar no homem. E aí ele fecha ali esse texto mostrando, olha, o coração é muito enganoso, o sentimento engana. É por isso que a gente vê muitas pessoas jogarem suas vidas por água abaixo, dentro de um sentimento, dentro de uma vida sentimental ruim, e aí se ferem, vão ficar feridas, machucadas. Se a gente quer olhar ainda mais para essa coisa do coração, dos sentimentos, a gente poderia pensar, quando a Bíblia faz aquela comparação entre o fruto do Espírito e as obras da carne, tem uma lista. Você quer entender do sentimento humano, como ele pode ser ruim, pode ser muito bom, mas também pode ser ruim, é só a gente lembrar daquelas chamadas obras da nossa carne. Então eu deixo um pensamento para nós assim, olha, controle seus sentimentos para não ser controlado por eles. Controle seus sentimentos para não ser controlado por eles. Sua vida sentimental, seus sentimentos, ira, sua raiva, né? Cada sentimento que a gente tem. Poderia citar muitos outros exemplos na Bíblia, mas é apenas para a gente olhar, espera, isso que eu estou sentindo. É isso que vai me controlar? Seja o amor, seja a raiva, né? Seja o ódio, tanta coisa que a gente vê. Ok, gente? Estão comigo?